Pense rápido. Qual a maior batalha da nossa era? Muitos diriam a economia, a política. Mas a verdade é que estamos imersos numa guerra silenciosa, uma batalha diária pela verdade. De um lado, a ciência, os fatos, as evidências. Do outro, um tsunami de desinformação, as correntes de WhatsApp, as curas milagrosas, as teorias da conspiração que culpam de tudo, desde antenas de celular até forças ocultas, por doenças que simplesmente não entendemos. É a era da fake news na saúde. Essa guerra, essa confusão entre o que é real e o que é mentira, parece um problema moderno, certo? Do nosso tempo, pois eu te digo que não. E se eu te dissesse que há mais de 150 anos, em 1870, uma terrível fake news sobre um feitiço não apenas acobertou, mas celebrou a punição de uma inocente, enquanto um assassino invisível e implacável dizimava uma das famílias mais poderosas do Império Cafeeiro em Minas Gerais? A família Clark. Hoje, no Ciência na Senzala, nós vamos ser mais do que narradores. Seremos os detetives que aquela época, mergulhada na ignorância e no preconceito, não teve. Vamos reabrir o caso esquecido da família Clark, onde o principal suspeito era o sobrenatural, e vamos usar as ferramentas mais precisas da toxicologia e da epidemiologia para desmascarar o verdadeiro culpado. Um culpado que, pasmem, se escondia não na escuridão da senzala, mas no próprio brilho e luxo ostensivo da Casa Grande. Prepare-se, porque a verdadeira identidade desse assassino vai te mostrar que, às vezes, o maior perigo não está no que se esconde, mas no que se exibe. Fique comigo até o final, porque a história da família Clark é um espelho perturbador para a nossa própria sociedade. Nossa investigação nos puxa agora para 1870. Deixamos as manchetes modernas para trás e aterrissamos no coração pulsante da Zona da Mata de Minas Gerais, um reino onde o ouro verde, o café, brotava das terras, gerando fortunas e construindo impérios. É aqui que vamos conhecer os Clark, estrangeiros ambiciosos que fincaram raízes no Brasil, ascenderam à elite cafeeira e eram liderados pela figura imponente do Barão Clark. Um homem de olhar gélido, conhecido tanto pela rigidez quase brutal nos negócios, quanto por sua obsessão doentia por luxo, status e pela aparência impecável de sua riqueza. A Casa Grande dos Clark não era apenas uma residência, era um palácio ostentatório, erguido em meio aos cafezais. Seus salões ecoavam com a opulência. Pratas maciças importadas da Europa reluziam sobre toalhas de linho, louças de porcelana pintadas à mão brilhavam sob o sol da manhã, e vinhos caros eram servidos em pesadas taças de estanho polido. Cada objeto, cada detalhe era uma declaração de poder inquestionável. Mas o que a família Clark jamais imaginaria é que, aninhado e oculto dentro desse próprio luxo, nesse brilho da sua ostentação, se escondia o verdadeiro assassino. Uma ironia cruel. A tragédia, como em muitas histórias de horror, começou de forma sutil, quase um sussurro. O primeiro a ser atingido foi o filho mais velho, o herdeiro direto do barão. As queixas iniciais eram de dores de estômago lancinantes, uma cólica que o dobrava ao meio em agonia. Em pouco tempo, a palidez mórbida e a fraqueza debilitante tomaram conta, mas o pior estava por vir. Sua mente, antes afiada, começou a desfazer-se em névoa. Episódios de confusão, a memória falhando, seguidos por surtos incontroláveis de agressividade, gritos e delírios aterrorizantes. O respeitado médico da cidade, impotente diante daquele horror, balbuciava diagnósticos como febre cerebral ou desarranjo dos humores. Mas era uma explicação vazia, sem poder. Porque então, em uma sequência horripilante, a esposa do barão começou a apresentar os mesmos sintomas exatos.
E depois, a filha mais nova, com seus olhos arregalados de medo, também sucumbia. A doença não era um surto qualquer. Ela parecia arrastar-se pelos corredores imponentes da casa grande como uma sombra faminta, escolhendo suas vítimas uma a uma, sempre e unicamente dentro do círculo íntimo da família Clark. E aqui está a primeira e mais crucial pista que a investigação da época, cega pelo preconceito, ignorou completamente. Enquanto o pânico e a morte devoravam a família Clark, ali, a poucos metros de distância, na senzala, onde a vida já era uma luta brutal. A rotina, por mais dura que fosse, seguia sem repito, nenhum caso da misteriosa doença. Aquela praga parecia ter uma preferência clara, quase um apetite exclusivo pela elite branca da Casa Grande. Por quê? Com a ciência da época totalmente incapaz de dar uma resposta plausível, e com o veneno, ou o que quer que fosse, agindo apenas dentro das paredes repletas de luxo, a comunidade aterrorizada não demorou a encontrar sua própria explicação. Uma explicação que não vinha da medicina, nem da razão, mas do medo primitivo e do preconceito enraizado. Algo que se encaixava perfeitamente na narrativa que já lhes era tão familiar. E essa explicação apontaria para um culpado que já estava convenientemente à mão. Diante do horror que consumia a família Clark, a primeira e mais crucial instituição a fracassar miseravelmente foi a própria ciência daquele tempo. O médico da cidade, um homem instruído nos limitados e muitas vezes supersticiosos conhecimentos do século XIX, era um espectador impotente. Ele observava os sintomas, a mente se perdendo na loucura, o corpo convulsionando em espasmos, as dores dilacerantes, a paralisia progressiva, mas a causa, a raiz daquela praga, era um abismo de ignorância. Em seus poucos e evasivos registros, ele anotava termos vagos, quase sussurrados, febre cerebral, desarranjo dos humores. Eram nomes genéricos para um terror que a medicina daquele império ainda não podia ou não queria nomear de verdade. E é nesse vácuo deixado pela ausência de uma explicação científica, nessa lacuna aterradora, que o medo não só se instala, ele incendeia. O medo, para ser aplacado, para ser compreendido por mentes desesperadas, precisa de um alvo. Precisa desesperadamente de um rosto para sua fúria. Precisa de um culpado. Os rumores não demoraram a explodir e se espalhar pelos arredores do engenho, correndo como pólvora seca em dia de sol a pino. A doença era seletiva demais, brutalmente precisa. Atacava apenas a família do barão, os brancos, os ricos, os poderosos. Isso não pode ser natural, sussurravam. Tinha que ser obra de alguém. Tinha que ser feitiço. E a comunidade, essa massa amedrontada e historicamente moldada pelo preconceito mais virulento, não precisou procurar muito para encontrar o alvo perfeito, o bode expiatório ideal. Uma escravizada idosa de nome Luzia. Ela vivia um tanto à margem na senzala, com seus saberes ancestrais, seu conhecimento profundo das ervas da mata, sua capacidade de benzer crianças e, ironicamente, era procurada em segredo até pelos próprios brancos, à noite, para tentar curar moléstias que os doutores europeus não resolviam. O que antes era, secretamente, visto como sabedoria popular e até um recurso, agora, aos olhos do pânico e da ignorância, foi distorcido e transformado na prova cabal de sua culpa. Ela era a feiticeira. A acusação foi ela mesma a sentença final. Não houve um simulacro de julgamento, não houve uma única prova. Apenas a histeria do medo que cegava a elite e a conveniência cruel de encontrar um culpado rápido para um problema complexo. Luzia foi arrastada, humilhada, torturada para confessar um crime que jamais cometeu e, por fim, assassinada brutalmente como um exemplo para todos.
Uma execução que serviria como uma solução para o terror que rondava a Casa Grande. Com a morte forçada de Luzia, a causa da doença foi convenientemente resolvida na mente daquela sociedade. O feitiço estava supostamente quebrado, e o assassino real, ele permaneceu intocável, escondido à vista de todos nos pratos de porcelana finíssima, nas taças de estanho polido, na própria definição de luxo que a família Clark tanto ostentava, continuando a agir em silêncio, esperando por suas próximas vítimas. A morte de Luzia, enquanto acalma o pânico de uma forma perversa, levanta para a nossa investigação de hoje uma pergunta ainda mais crucial. Por que uma acusação de feitiçaria, uma fake news do século XIX, era uma resposta tão poderosamente conveniente e facilmente aceitável para aquela sociedade? O que isso nos diz sobre o racismo e a cegueira proposital? Afinal, por que a sociedade de 1870, com toda a sua pretensa civilidade, abraçou uma explicação tão primitiva como o feitiço para uma tragédia tão palpável? A resposta para essa pergunta é complexa, sim, mas ela nos abre uma janela para a engrenagem cruel e perversa do poder daquela sociedade. A acusação de feitiçaria não era, de forma alguma, apenas um surto de histeria ou fruto do medo cego. Ela era uma ferramenta friamente calculada, uma solução perfeita que funcionava com uma eficiência aterrorizante e por 3 motivos estratégicos. Primeiro, o vácuo da ciência. Como já desvendamos, a medicina do século XIX era desesperadamente rudimentar diante de um inimigo como o envenenamento lento por metais pesados. Os cientistas da época, armados com conhecimentos limitados, eram cegos. Diante de um inimigo que não podiam ver, nomear ou sequer compreender, a mente humana, especialmente a mente da elite em pânico, sempre buscará a explicação mais fácil. E essa explicação mais fácil nunca é a complexa e invisível causa científica. É sempre a sobrenatural, a mística. A ignorância da ciência, em sua impotência, escancarou as portas para a superstição. Segundo, a onipresença da cultura da superstição. Não podemos nos iludir achando que 1870 era uma era de pura razão. Pelo contrário, a sociedade brasileira daquele tempo, tanto a elite branca quanto a população negra escravizada, estava profundamente imersa em um tecido denso de religiosidade, crenças populares e um medo quase palpável de forças ocultas. Maldições e feitiços não eram meros contos de fadas para entreter crianças. Para a grande maioria, eram explicações tão válidas e aterrorizantes quanto uma doença visível. Acusar alguém de feitiçaria, de mexer com macumba ou bruxaria, era falar uma linguagem que todos, do senhor à senhora da Casa Grande, passando pelo feitor e até mesmo pelos escravos, entendiam e, acima de tudo, temiam profundamente. Era um terreno fértil para a fake news da época. E terceiro, e este é o motivo mais cruel, frio e poderosamente estratégico, o bode expiatório como ferramenta de controle social. Aqui, a ciência na senzala nos convida a aprofundar na psicologia sombria que sustentava o sistema. A acusação e a subsequente punição brutal de Luzia não eram apenas um ato isolado de crueldade. Elas cumpriam, com precisão cirúrgica, 3 objetivos estratégicos para a manutenção do sistema de poder: desviar a culpa e a atenção. O feitiço agia como uma cortina de fumaça perfeita. Ele imediatamente desviava a atenção e qualquer sombra de responsabilidade da elite branca. Não era a comida podre, a água contaminada ou o estilo de vida insalubre e, como vamos descobrir, o luxo perigoso dos Clark que estava causando as mortes. Era um ataque externo, um mal vindo da senzala. Conveniência suprema. Reforçar o racismo e a justificativa da escravidão. A acusação de feitiçaria contra uma mulher negra reforçava de forma brutal e explícita
todos os estereótipos racistas. O negro era selvagem, primitivo, ligado a forças demoníacas, perigoso demais para ter liberdade. Servia como uma prova, conveniente para a manutenção da própria escravidão. Vejam como precisamos controlá-los, pois são intrinsecamente perigosos e capazes de destruir o nosso mundo. Manter a ordem pelo terror e o recado explícito. A execução pública, ainda que silenciosa nos registros, de Luzia não era apenas para quebrar o feitiço. Era uma demonstração de poder absoluto, um espetáculo de terror. Um recado alto e claro para toda a senzala, para cada homem e mulher escravizado. O mesmo destino agonia qualquer um que ouse desafiar o nosso mundo, ou até mesmo ser apontado como uma ameaça. Era a repressão em sua forma mais explícita e cruel. Portanto, o feitiço não foi apenas uma explicação ignorante para uma doença. Ele foi a solução perfeita. Acalmava o pânico da elite branca, reforçava profundamente a ideologia racista que justificava toda uma sociedade e mantinha a ordem através do terror mais explícito. Mas enquanto a sociedade se concentrava nesse bode expiatório, nesse alvo conveniente e já pré-julgado, o verdadeiro assassino, ele continuava agindo. E agora, com a ciência como nossa única aliada, nós vamos finalmente apontar o dedo para ele. E a verdade, como você verá, é mais surpreendente e irônica do que qualquer feitiço. Chegou o momento de desmascarar o verdadeiro assassino. A nossa investigação forense, com as ferramentas da ciência moderna, começa com a pista mais gritante, a mesma que foi brutalmente ignorada ou propositalmente velada em 1870, a seletividade implacável da praga. Lembrem-se, a doença só atacou a família Clark, não tocou em ninguém na senzala. E essa observação crucial nos permite eliminar, com a inquestionável lógica da epidemiologia, as causas mais óbvias. Não era, portanto, uma doença infecciosa, transmitida indiscriminadamente pelo ar ou pela água do poço principal, pois teria se espalhado pela fazenda inteira, atingindo a todos. Não estava na comida básica, como o milho ou o feijão, que alimentava a maioria. O assassino, meus amigos, não era democrático. Ele era um assassino de elite. Ele não fazia distinções entre ricos e pobres, mas entre quem consumia os símbolos de status. Ele agia exclusivamente nos hábitos de luxo, nas rotinas mais refinadas, nas ostentações diárias da família Clark. E onde se escondia esse luxo dos Clark? Nos objetos que eles usavam para se diferenciar do vulgar, para gritar sua riqueza ao mundo. Estava nas imponentes jarras de estanho, onde diariamente serviam sua água e seus vinhos finos. Estava nos pratos de cerâmica com esmalte brilhante e colorido, importados, onde cada refeição era uma declaração. Estava até mesmo no próprio vinho importado que, na época, para agradar os paladares refinados e ocultar defeitos, era por vezes adoçado com compostos químicos. E a ironia cruel é que é exatamente nesses objetos de opulência, nos símbolos mais caros do seu status, que encontramos nosso principal suspeito. Um metal pesado, traiçoeiro, conhecido pela humanidade há milênios, mas cujos perigos eram convenientemente ignorados em nome da beleza, da durabilidade, do sabor ou, mais cruelmente, do status. O nome do nosso assassino, o verdadeiro culpado pela dizimação da família Clark, o veneno escondido no brilho da Casa Grande, chumbo. O envenenamento por chumbo, cientificamente conhecido como saturnismo, é um dos crimes acidentais mais antigos e insidiosos da história. O poderoso Império Romano, por exemplo, sangrou silenciosamente por séculos devido a ele. A elite romana o usava em seus aquedutos para adocicar a água, em panelas e utensílios, e principalmente em suas bebidas, para realçar o sabor do vinho.
Muitos historiadores e toxicologistas modernos acreditam que o envenenamento crônico por chumbo foi um fator decisivo na loucura e nos surtos de agressividade de imperadores lendários como Calígula e Nero. Parece familiar? Como o filho do Barão Clark, não é mesmo? A história, na verdade, se repetia. No Brasil do século XIX, a moda não era diferente. O chumbo estava sorrateiramente presente no esmalte vítreo de louças finas, nas soldas de jarras e copos de estanho, e até em cosméticos usados pela elite. Era um veneno silencioso, a morte que se fazia passar por riqueza. E agora que identificamos o assassino, precisamos fazer o que o médico de 1870 não podia: a autópsia científica. Precisamos entender em detalhes como exatamente esse veneno age no corpo humano. No bloco anterior, nós finalmente identificamos o assassino, o chumbo. Agora vamos cumprir a nossa promessa. Vamos fazer o que o médico de 1870, com seus saberes limitados, jamais poderia. Vamos mergulhar nas profundezas do microscópio, do laboratório, e realizar a autópsia científica definitiva desse veneno. É hora de entender, em detalhes chocantes, o seu método de ataque, célula por célula, neurônio por neurônio. Bem-vindos à toxicologia do saturnismo, a ciência por trás da maldição dos Clark. O chumbo é, de fato, um mestre do disfarce, um impostor molecular. No complexo universo do nosso corpo, ele age como um verdadeiro espião. Ele imita descaradamente o cálcio, um dos minerais mais vitais e essenciais para a nossa existência, o verdadeiro maestro responsável pela comunicação fluida entre os nossos bilhões de neurônios. O cérebro, desesperado por cálcio para manter seus comandos e pensamentos, acaba absorvendo o chumbo em seu lugar, sem ter a menor ideia de que está, tragicamente, abrindo as portas para o seu próprio e inexorável destruidor. Uma vez infiltrado no delicado sistema nervoso, o chumbo começa sua destruição silenciosa, mas brutal. Ele me ataca com força bruta. Ele corrompe a comunicação vital entre os neurônios, distorce e interrompe os sinais elétricos e químicos que controlam cada pensamento, cada movimento, cada emoção humana. E essa corrupção neural explica, ponto por ponto, cada sintoma aterrorizante da praga que se abateu sobre a família Clark. Os delírios, os surtos de agressividade e a progressiva loucura do filho mais velho. Era a neurotoxicidade do chumbo em ação, despedaçando a capacidade do cérebro de processar a realidade, de manter a sanidade. As dores de estômago lancinantes, as cólicas que dobravam o corpo ao meio, um sintoma clássico, conhecido há séculos como a cólica saturnina. É o chumbo atacando os músculos lisos do intestino com uma violência indizível. A fraqueza incapacitante, a paralisia progressiva, que transformava o corpo em uma prisão, é o veneno corroendo a camada de proteção dos nervos, a fiação essencial que conecta o cérebro aos músculos. A comunicação é cortada, o corpo lentamente, dolorosamente, para de obedecer. E o que tornava todo esse processo tão misterioso, tão enigmático e assustador, fazendo-o parecer um verdadeiro feitiço, era a natureza insidiosa e cumulativa do veneno. O chumbo não mata de uma vez, num ataque fulminante, não. Ele se acumula lenta e traiçoeiramente nos ossos e tecidos do corpo, gota a gota, dia após dia, semana após semana, ao longo de meses ou até anos. A cada gole de vinho servido na taça de estanho reluzente, a cada refeição no prato esmaltado e colorido, uma nova microdose do veneno era adicionada ao corpo, tecendo uma teia de morte invisível. É por isso que, para a mente de 1870, parecia um feitiço, uma maldição que se fortalecia com o tempo, com sintomas que apareciam, pioravam e evoluíam de forma aparentemente aleatória, inexplicável e sobrenatural. Mas não era magia.
Era a química implacável de um veneno lento, agindo em silêncio dia após dia. E agora que a ciência nos deu a arma, o método e a cena do crime, estamos prontos para voltar ao tribunal da história e dar o nosso veredito final. Estamos finalmente de volta ao tribunal da história. O caso que reabrimos, a terrível e misteriosa praga que dizimou a poderosa família Clark no interior de Minas Gerais em 1870. A acusação da época, ditada pelo medo, feitiçaria, um crime sobrenatural. A condenada, sem provas nem julgamento, Luzia, uma curandeira inocente, brutalmente transformada em bode expiatório. Mas as evidências irrefutáveis que a ciência moderna nos deu contam uma história completamente diferente. Uma história de descaso, de ignorância e de uma ironia mordaz. E o nosso veredicto, baseado nas provas sólidas da toxicologia e da epidemiologia, é claro, definitivo e irrefutável. O feitiço que causou a loucura, as dores excruciantes e a paralisia mortal na família Clark tem um nome científico, um nome que a ciência de 1870 era cega demais para ver. Saturnismo. Envenenamento crônico por chumbo. O assassino real não foi uma pessoa. Não foi uma maldição sombria vinda da senzala. O assassino era o próprio status, era o luxo ostensivo. Ele estava infiltrado e mortalmente presente no esmalte brilhante dos pratos de porcelana importados da Europa, onde a família comia suas refeições mais finas. Estava na solda das pesadas e elegantes taças de estanho polido, onde o barão brindava seu poder. Estava nos cosméticos que a baronesa usava para manter a aparência de perfeição. A cada dia, a cada refeição, a cada gole, a família Clark se envenenava lentamente, consumindo literalmente os próprios símbolos de seu poder e sua riqueza. A ironia é gritante. Eles morriam por aquilo que mais valorizavam. E aqui reside a maior e mais cruel ironia de todas, um golpe no estômago da história. Enquanto a família se auto-envenenava com seu próprio luxo, com seus próprios sinais de superioridade, a sociedade ao redor, cega pelo preconceito secular e pelo medo primitivo, caçava um culpado no lugar mais fácil, mais conveniente e mais previsível, entre os mais vulneráveis. A morte de Luzia não foi apenas um erro trágico, foi o segundo crime. Um crime de conveniência, nascido do desespero da elite, do racismo estrutural, para encobrir uma verdade química que ninguém daquela elite estava sequer preparado para conceber, muito menos para enxergar. O assassino real estava na casa grande, no coração da opulência, mas a vítima da justiça da época, a inocente que pagou o preço máximo, estava na senzala. E essa disparidade, essa busca por um culpado fácil, é uma lição que a história não se cansa de nos ensinar. Agora, precisamos entender o que essa história de 1870 nos diz sobre a nossa própria luta contra as fake news e a desinformação hoje. A resposta para a pergunta, o que essa história de 1870 nos diz sobre a nossa luta contra a desinformação hoje, é não apenas profunda, mas profundamente desconfortável, porque ela nos coloca na frente de um espelho inegável. A saga da família Clark e o sacrifício trágico de Luzia não são apenas um conto do passado. Eles nos gritam que a nossa batalha contra a desinformação, contra a mentira conveniente, não é algo novo, uma praga da era digital. Na verdade, estamos lutando contra o mesmo inimigo primordial há séculos. Apenas o nome e a tecnologia dele mudaram. Em 1870, a sociedade de Minas Gerais, a mesma que vimos ser arrastada pelo medo, se deparou com um inimigo invisível, complexo e implacável. A toxicologia do chumbo, uma verdade científica que exigia estudo e paciência para ser compreendida. Uma verdade difícil de enxergar. Qual foi a reação? Rejeitar a complexidade do real e abraçar com voracidade uma narrativa simples, poderosa e fatalmente errada.
um feitiço, uma maldição, uma bruxa para culpar. Hoje, século XXI, nós nos deparamos com inimigos igualmente complexos, por vezes invisíveis, que exigem paciência e pensamento crítico. A intrincada biologia de um vírus novo, a urgência esmagadora de uma crise climática global, as cadeias complexas de problemas econômicos internacionais. E qual é a reação de uma parte significativa da sociedade? Exatamente a mesma, com uma precisão assustadora. Rejeitar a ciência complexa, o fato verificável, e abraçar narrativas simples, fáceis e erradas. Teorias da conspiração mirabolantes, curas milagrosas sem fundamento. E, infelizmente, a busca incessante por novos bodes expiatórios para crucificar. A psicologia humana nos explica, com uma clareza perturbadora, por que esse padrão se repete com a fidelidade de um eco. O cérebro humano abomina o vácuo. Ele odeia o não sei, o ainda não temos a resposta. Diante do medo avassalador e da incerteza paralisante, ele busca desesperadamente por uma resposta, qualquer resposta, que traga uma sensação ilusória de controle e ordem. Uma teoria da conspiração bem contada ou uma acusação de feitiçaria oferecem exatamente isso. Uma narrativa simples, um culpado fácil de odiar e uma solução mágica, ainda que falsa. É uma história muito mais reconfortante, muito mais atraente do que a verdade científica, que muitas vezes é complexa, multifacetada e não oferece soluções instantâneas ou heróis fáceis. O legado do caso Clark, portanto, não é apenas uma história fascinante sobre veneno e injustiça. É uma advertência gravada em ferro, um alerta direto para a nossa própria mente. Um lembrete brutal sobre como em tempos de crise, de pânico e de grande incerteza, nossa primeira reação instintiva pode ser a de procurar um feitiço para culpar, uma mentira simples para abraçar, em vez de acender um microscópio para entender, para questionar, para buscar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. A fake news de 1870 custou a vida inocente de Luzia, vítima do preconceito e da ignorância. A desinformação de hoje, amplificada pela velocidade da internet, custa a vida de milhões, destrói democracias e nos cega para os desafios reais. A tecnologia mudou, a escala do problema se agigantou, mas a mecânica cruel do medo, do preconceito e da ignorância continua a mesma. E é contra ela que a ciência na senzala existe para lutar. A nossa investigação histórica chega ao fim aqui, mas a reflexão, meus caros, está apenas começando. Agora eu quero saber a sua opinião, a sua mente crítica. O que de tudo o que vimos te assusta mais? O veneno invisível, traiçoeiro e lento, que estava escondido na ostentação do luxo da família Clark, ou a certeza cega, furiosa e preconceituosa de uma sociedade inteira em culpar e sacrificar uma inocente, como Luzia? Deixe a sua reflexão mais profunda aqui nos comentários. Porque o debate consciente e informado é a nossa primeira e mais poderosa arma contra o silêncio da injustiça e da ignorância. Se você acredita, como nós do Ciência na Senzala, que a ciência não é apenas uma ferramenta, mas uma tocha indispensável para iluminar as páginas mais sombrias e as verdades mais ocultas da história, então junte-se a nós. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui cada vídeo é mais do que uma história. É uma autópsia da verdade, um mergulho corajoso naquilo que foi silenciado. Deixe o seu gostei para que esta análise crítica e reveladora alcance mais mentes questionadoras. E compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa comunidade de investigação, de historiadores amadores e de amantes da ciência. Porque juntos podemos desafiar as narrativas fáceis e as mentiras perigosas.
Lembrem-se, a verdade, por mais desconfortável que seja, por mais que abale nossas certezas, é a única coisa que pode, de fato, nos libertar. Não apenas do passado, mas dos perigos do presente. E é por essa liberdade que lutamos, um vídeo de cada vez, aqui no Ciência na Senzala. Até a próxima jornada.